Com um sorriso humilde e um coração de pastor, Luiz Tagle recebeu do Papa Leão XIV uma nova missão que vai reacender a chama da evangelização no mundo. Era uma manhã fria em Roma. O ar estava fresco, quase solene, enquanto pombos flutuavam silenciosamente sobre a vasta extensão da Praça de São Pedro. Nada parecia incomum. O ritmo da vida no Vaticano seguia como sempre, medido, digno, enclausurado, por trás de mármore e pedra antiga. Não havia sirenes, nem repórteres correndo atrás de notícias de última hora, nem aparições na varanda papal. Mas, dentro das grossas paredes da Santa Sé, em uma sala que cheirava a pergaminho antigo e incenso sagrado, algo havia mudado. Uma única linha, enterrada profundamente no boletim oficial do Vaticano, deu início a tudo. Sem comunicado à imprensa, sem conferência de imprensa, sem cardeais falando oficialmente, apenas palavras impressas em preto em uma página digital que poucos notariam, mas que nenhum dos que entendiam esqueceriam. Sua Santidade havia nomeado o cardeal Luiz Antônio Tagle para uma nova missão pastoral dentro da Cúria Romana. Isso era tudo. Sem título, sem explicação, sem cerimônia. Mas para aqueles que observavam de perto, a mensagem era uma faísca. Em um convento em Tondo, Manila, uma irmã levantou os olhos do celular e sussurrou: "Tagle." Pensei que seu tempo havia acabado. Ela não estava sozinha. Em Quezon City, um padre idoso interrompeu sua homilia no meio de uma frase. Ele colocou a Bíblia suavemente sobre o púlpito e virou-se para sua congregação. "Irmãos e irmãs", disse com a voz trêmula, "temos notícias de Roma." Embora nunca tenha chegado às manchetes, algo profundo havia mudado. Em uma pequena cafeteria em Samal, um trabalhador migrante filipino balançou a cabeça em silêncio. "Não sei se fico feliz ou inquieto", disse ele para ninguém em particular, "mas parece que algo novo está acontecendo." De volta ao Vaticano, sob os imponentes pilares de mármore, murmúrios ecoavam entre alguns oficiais da igreja. Por que tão quieto? Por que sem título? Por que sem um posto formal? Era um descuido? Ou um sinal? Não demorou muito para que as pessoas certas entendessem. Isso não era um gesto simbólico, não era para exibição, não era um título honorário para um cardeal que outrora quase se tornou papa. Não, isso era diferente. A igreja havia voltado seu olhar silenciosamente para Tagle, e a maneira como ele retornava à cena, sem aplausos, sem alarde, era mais profunda do que qualquer proclamação poderia expressar. À medida que o dia se desenrolava, a mídia global praticamente ignorou o anúncio. Faltavam as manchetes que buscavam. Sem grande cargo, sem nova prefeitura, sem implicações políticas, mas, para aqueles que entendiam a linguagem espiritual do silêncio, especialmente os católicos filipinos, era sísmico. Em Intramuros, Manila, uma professora aposentada chamada Clara entrou na igreja naquela manhã sem pensar que seu coração seria tocado. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você ama surpresas, curta o vídeo e se inscreva para não perder o final incrível. "Há notícias de Roma", sussurrou o sacristão ao passar por ela. Ela sentou-se no último banco, com as mãos entrelaçadas. Não sabia por quê, mas, quando o padre mencionou o nome de Tagle, nas orações dos fiéis, lágrimas brotaram em seus olhos. Em Baclarã, um homem idoso apertava seu terço enquanto ouvia uma transmissão de rádio ecoando suavemente na capela. Ele sorriu e sussurrou: "Às vezes, os mais quietos são os mais poderosos." A milhares de quilômetros dali, dentro de um modesto escritório no Vaticano, o cardeal Tagle abriu a porta sem cerimônia. A sala estava escura, exceto pela suave luz que entrava por uma janela alta.
A carta havia chegado dias antes, mas só agora ele sentia seu peso se acomodar em sua alma. Ele sentou-se em silêncio, relendo as palavras novamente, ainda sem detalhes claros, ainda sem posição formal, apenas uma nova missão pastoral. E, no entanto, seu coração se agitava. Monsenhor Rafael entrou silenciosamente, um dos confidentes mais próximos do novo Papa. Eles apertaram as mãos. Sem palavras no início, apenas o silêncio de dois homens que conheciam o peso do tempo divino. "Você leu?" perguntou Rafael. Tagle assentiu. "Sim", respondeu baixinho, "mas carrega peso." "Isso é típico do Papa Leão", disse Rafael com um sorriso cúmplice. "Ele não faz barulho para ser notado, mas quando se move, você sente nos ossos." E de fato, a igreja estava lentamente voltando seu olhar para um homem que passara os últimos anos longe do centro do palco, não porque falhara, mas porque fora preterido. Anos atrás, durante o último conclave, muitos haviam sussurrado seu nome. Muitos haviam esperado, especialmente os jovens católicos da Ásia. E agora, quando seu nome ressurgia, não por eleição, mas por convite, as perguntas começaram a se agitar novamente. Por que ele? Por que agora? Em uma capela situada dentro de um seminário em Cavite, um jovem seminarista chamado Miguel estava curvado sobre um diário encadernado em couro. A notícia havia chegado naquela manhã. "Não o vi no centro das atenções por anos", escreveu Miguel. "Mas talvez o silêncio seja onde Deus fala mais." De volta ao Vaticano, enquanto o sol começava a se pôr atrás da cúpula da Basílica de São Pedro, o Papa Leão XIV sentava-se sozinho em sua capela privada. Sem assessores, sem fotógrafos, sem audiência, apenas um pastor com o coração cheio de oração. Ele não lia, não falava, apenas olhava para a chama de uma única vela no altar. Uma decisão já havia sido tomada em seu coração. O que ele aguardava agora não era consentimento, mas o momento certo. Ao fim do dia, o Vaticano ainda não oferecia explicações oficiais, nenhuma confirmação formal, nenhuma elaboração. No entanto, por toda a igreja, uma pergunta começava a se formar, não dita, mas persistente. O que exatamente Tagle estava sendo chamado a fazer? E mais importante, por que agora? Roma havia sussurrado e os fiéis haviam ouvido, não com barulho, mas com algo mais profundo, com oração, com anseio, com esperança. Ei, galera! Curta agora, comente fé e se inscreva, porque o final deste vídeo vai abalar seu coração. Era uma manhã tranquila em Manila, mas não era o calor do sol que enchia os becos estreitos de Tondo. Era algo mais. Dentro de um pequeno convento perto da borda de um mercado barulhento, uma freira chamada Irmã Maria sentava-se em um banco de madeira ao lado da janela da cozinha, navegando lentamente em seu velho celular. Ela não esperava nada fora do comum. Então, seus dedos pararam. Seus olhos fixaram-se em uma linha enterrada profundamente em um boletim católico internacional. Luiz Antônio Tagle. Ela cobriu a boca. Um sussurro escapou de seus lábios. Ele está de volta. Por alguns segundos, tudo ao seu redor ficou parado. O barulho das panelas, os gritos dos vendedores, o rugido da cidade, tudo desapareceu sob o silêncio de um nome que ela pensara ter desvanecido na memória. Pensei que seu tempo havia passado, murmurou ela. Mas ela não estava sozinha naquele momento de incredulidade. Em Quezon City, o padre Ernesto estava no meio de sua homilia para uma modesta congregação de idosos. Ele falava suavemente sobre as virtudes da humildade quando um jovem coroinha correu ao seu lado e entregou-lhe um bilhete. O padre olhou para o bilhete e fez uma pausa. Então, lentamente, abaixou a Bíblia sobre o púlpito. Meus irmãos e irmãs, disse ele, com a voz tremendo ligeiramente,
Recebemos notícias de Roma. A congregação inclinou-se para a frente, esperando algo formal, talvez celebratório. Mas o padre Ernesto não elaborou. Ele apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "Oremos pelo cardeal Tagle." No silêncio que se seguiu, um leve suspiro escapou de uma mulher idosa na segunda fila. Outra fez discretamente o sinal da cruz. Nenhuma manchete fora publicada, nenhuma declaração formal havia chegado. Mas algo sagrado se movia logo abaixo da superfície. Mais ao sul, em uma pequena cafeteria filipina em Samal, um trabalhador migrante de meia-idade chamado Rafael sentava-se, tomando café instantâneo em uma caneca lascada. Seu celular vibrou. Ele olhou para uma mensagem de grupo de sua igreja de origem. As palavras eram curtas, quase crípticas. Tagle retorna. Missão no Vaticano. Sem título. Ele leu 2 vezes, depois outra. Soltou um longo suspiro. "Não sei se fico feliz ou ansioso", murmurou para si mesmo, "mas algo está mudando." E dentro dos antigos corredores do Vaticano, onde vozes abafadas muitas vezes carregam mais peso do que proclamações altas, vários oficiais já estavam envolvidos em conversas discretas. "Por que sem título?" Um perguntou. "Por que sem comunicado à imprensa?" Outro questionou. "Isso é simbólico ou estratégico?" Nos cantos silenciosos da Cúria, especulações corriam soltas. Era um prêmio de consolação, um posto cerimonial ou algo mais? Apenas alguns entendiam a verdade. Isso não era um gesto vazio. Não era uma decoração, nem uma demonstração de cortesia diplomática. Era um ato nascido, não de política, mas de intenção espiritual. O Papa Leão XIV não era de seguir convenções. Ele agia lentamente, em silêncio, mas com notável clareza. Ele não estava trazendo o nome de Tagle de volta por aparências. Ele estava fazendo algo mais profundo. Tagle não exigira esse retorno. Não fizera lobby, sussurrara ou se posicionara. E, no entanto, a igreja estava mudando. E seu nome havia retornado como uma maré suave à costa. Antes de tudo, clique no like, comente Tagle e se inscreva para descobrir uma surpresa que vai te emocionar no final. Em Intramuros, enquanto os sinos de uma capela próxima tocavam para o meio-dia, uma mulher chamada Clara entrou no santuário. Professora aposentada na casa dos 60 anos, ela não estava ciente de nenhuma notícia de última hora de Roma. Ela simplesmente viera para rezar. Mas, ao entrar no corredor escuro, o sacristão levantou os olhos e disse: "Há notícias de Roma." Clara assentiu educadamente, mas algo se agitou em seu espírito. Ela sentou-se em silêncio no último banco e juntou-se à missa em andamento. Quando o padre pronunciou o nome do cardeal Tagle durante as orações dos fiéis, um arrepio subiu por sua espinha. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, não de alegria, mas de algo mais profundo, algo sagrado. Em Baclarã, o vasto centro de devoção que atraía peregrinos de todos os cantos do país, um homem idoso sentava-se sozinho em um banco perto do altar lateral. Ele estava vestido simplesmente, segurando um terço, cujas contas haviam perdido a cor há muito tempo. Um rádio ao seu lado zumbia com estática até que o locutor mencionou o aviso do Vaticano. O velho riu, quase inaudivelmente. Às vezes, disse para si mesmo, os quietos são os mais fortes. Enquanto isso, longe do barulho da reação pública, o cardeal Tagle sentava-se sozinho em um modesto escritório no Vaticano. Sem tapetes vermelhos, sem procissão, sem encontro com a imprensa. Ele simplesmente entrou, fechou a porta atrás de si e abriu a carta mais uma vez. Não havia instruções grandiosas, nem mapas, apenas uma linha, uma nova missão pastoral dentro da Cúria Romana. Sem posição, sem cargo, sem título, mas em seu coração algo se agitava, algo inegavelmente real. Ele sentou-se e orou. Não perguntou por quê,
Apenas pediu força. Alguns minutos depois, houve uma batida na porta. Monsenhor Rafael entrou silenciosa e respeitosamente. Ele havia sido, por muito tempo, um conselheiro confiável do Papa Leão XIV, e sua presença significava algo importante. "Você leu?" perguntou ele. Tagle assentiu. "É silencioso", disse Rafael, "mas carrega peso." "É assim que o Papa Leão trabalha", respondeu Tagle. "Ele não faz barulho para ser notado. Mas quando ele se move, a terra sob você muda." Os dois homens sentaram-se juntos em silêncio respeitoso. Além das grossas paredes do Vaticano, o mundo estava apenas começando a se agitar com perguntas. Por que Tagle? Por que agora? Que missão? E por que em tal segredo? Mas dentro daquela sala, nenhum dos dois parecia apressado em responder. Tagle sabia o que o mundo não sabia. Isso não era sobre status ou reconhecimento, era sobre propósito. Sobre uma igreja que se lembrava de algo que quase esquecera. Sobre um homem cujo silêncio se tornara seu testemunho. Sobre um pastor que estava sendo chamado, não para governar, mas para caminhar entre seu povo novamente e, em algum lugar, em uma capela de seminário em Cavite, enquanto velas tremeluziam diante de um crucifixo simples, um jovem seminarista, chamado Miguel, rabiscava em seu caderno. "Não ouvimos sua voz há muito tempo", escreveu ele, "mas talvez seja porque Deus tem falado através de seu silêncio." Na cidade do Vaticano, enquanto o crepúsculo cobria a cúpula de São Pedro, em tons de ouro e púrpura, o Papa Leão XIV permanecia sozinho em sua capela privada. Sem assessores, sem cerimônia, apenas um homem de oração, segurando um breviário que não estava lendo, seus olhos descansavam na chama de uma vela, seu coração em uma decisão já tomada. O mundo ainda não entendera o que estava começando, mas entenderia, e começaria, não com trombetas, mas com um sussurro. O sol nascia sobre Roma, suave e dourado, pintando o horizonte de cúpulas e torres com a quietude de um dia santo. Dentro da Capela Sistina, o voto final fora dado. Os cardeais, cada um envolto em silêncio e vermelho, moviam-se lentamente sob o teto de Michelangelo. A fornalha, que consumira suas cédulas, emitia uma única pluma de fumaça, branca. Em todo o mundo, milhões a viram subir. Um novo Papa fora escolhido. Mas não era Luís Antônio. Apenas dias antes, sussurros haviam percorrido os estreitos corredores do Vaticano. Sacerdotes, freiras, diplomatas, jornalistas, todos passavam o mesmo nome de uma conversa silenciosa para outra. Tagle, o gentil cardeal das Filipinas, aquele que chorava ao pregar, que falava mais ouvindo do que falando, que carregava uma incomum mistura de profundidade teológica e humildade de homem comum. Muitos acreditavam que ele poderia ser o próximo na linha. Ele era amado pelos fiéis em toda a Ásia, admirado por círculos progressistas e conservadores por seu estilo pastoral e fundamentação teológica. Ele enfrentara o conclave com calma, não fez campanha, não se posicionou. Ele simplesmente orou e esperou. Nas ruas de Manila, sua imagem começara a aparecer, colada em postes de luz e cabos telefônicos, não oficial, não endossada, criada não pela mídia, mas por pessoas de esperança. Um motorista de táxi apontou para uma impressão desbotada e perguntou ao passageiro: "Se não for ele, então quem?" "Espero que seja ele", respondeu a mulher suavemente. "Precisamos de um papa que saiba chorar." Na Universidade de Santo Tomás, um pequeno grupo de estudantes de teologia reunira-se na capela durante o último dia do conclave. Alguns seguravam terços, outros se amontoavam perto de uma tela que transmitia o feed do Vaticano sem som, apenas movimento. Quando a fumaça ficou branca, alguns suspiraram, outros fecharam os olhos e sussurraram seu nome. Em Baclarã,
Milhares participaram da missa das 6 da manhã. O celebrante não mencionou o nome de Tagle, mas o tema da homilia era inconfundível: esperança. Durante toda a liturgia, as pessoas oravam silenciosamente, segurando livretos de novena, desgastados por dias de preparação. Não oraram por vitória, oraram pela vontade de Deus. Dentro da Capela Sistina, Tagle sentava-se em silêncio. Suas mãos descansavam sobre a mesa. Diante dele, ele não chorou. Não suspirou. Apenas abaixou o olhar quando o nome anunciado não era o seu. Era um nome da América Latina. Outro irmão na fé. Um homem que, como ele, conhecia as bordas do mundo. Por um momento, alguns cardeais olharam para ele. Seus olhares não eram de pena ou desculpas, mas de reconhecimento. Eles sentiram o peso de sua presença naquela sala. Sabiam o que poderia ter sido. E na maneira como ele recebeu o resultado, foram lembrados novamente porque tantos haviam acreditado nele. Lá fora, as multidões aplaudiam. Manchetes eram escritas. Faixas de notícias de última hora rolavam pelas telas. Um novo nome era cantado na Praça de São Pedro. Mas nos cantos do mundo, onde o silêncio significava mais do que espetáculo, houve um suspiro coletivo. Não de protesto, mas de suave decepção. Em um seminário em Tarlac, um jovem seminarista postou uma única frase nas redes sociais: "Chorei, não porque perdemos, mas porque esperamos profundamente." Sua mensagem foi compartilhada por dioceses, alcançando até freiras e padres que ousaram acreditar. Em uma igreja em Muro, uma mulher desatou a chorar durante a missa. "Realmente pensei que era ele", sussurrou ela ao padre após a bênção final. "Rezamos tantas novenas." O padre colocou a mão em seu ombro e falou suavemente: "Talvez Deus tenha um plano diferente." De volta a Roma, o cardeal Tagle sentava-se em seu modesto quarto na Domus Sanctae Marthae. As paredes ao seu redor estavam silenciosas como sua própria alma. Ele não pronunciara uma palavra desde que retornara. Na mesinha de cabeceira, repousava sua Bíblia, fechada, mas próxima. Uma única vela tremeluzia no canto. Ele ajoelhou-se ao lado da cama. Em uma pequena gaveta, puxou um envelope que selara antes do conclave. Estava rotulado: "Para mim mesmo, não importa o resultado." Ele não o abriu. Ainda não. Ele olhou pela janela. A luz ainda brilhava nos edifícios do outro lado dos jardins do Vaticano. O mundo, ele percebeu, não parara. Mas seu coração entrara em um ritmo mais silencioso. Uma semana depois, ele retornou a Manila. Não havia repórteres esperando, nenhum comitê de boas-vindas no aeroporto. Ele voou em classe econômica, recusando ofertas de assistência VIP. Do portão de chegada, caminhou mais de 1 quilômetro sozinho, recusando a ajuda de seguranças. Na saída, foi recebido, não por câmeras, mas por um punhado de irmãs, seminaristas, e um menino segurando uma placa de papelão que simplesmente dizia: "Bem-vindo de volta, cardeal. Ainda acreditamos." Ele sorriu, ajoelhou-se diante do menino e sussurrou: "Obrigado, mas nunca realmente parti." Mais tarde naquela semana, ele foi convidado a falar na Catedral de Manila. Ele não preparou uma homilia. Não levou anotações. Quando subiu ao púlpito, fechou os olhos e falou suavemente: "Não carrego um novo título, não uso coroa, mas trago comigo as orações que vocês ofereceram. E talvez, embora não tenha sido escolhido, ainda esteja sendo chamado não para Roma, mas para cá, para vocês, para nós." As pessoas choraram. Se você está pronto para essa notícia bombástica, deixe um 2 nos comentários, curta e se inscreva para o grande final. Após a missa, os padres o abraçaram um a um. Uma freira perguntou-lhe discretamente: "Cardeal, doeu?" Ele assentiu, depois sorriu. "Doeu", disse ele, "mas Deus nunca me deixou e isso importa mais." De volta ao Vaticano,
O Papa Leão XIV começava seu pontificado no mesmo espírito silencioso que o definira como cardeal. Não fazia declarações radicais, não dava discursos grandiosos. Ele não mencionou Tagle em seus primeiros discursos, mas em reuniões privadas repetia uma frase que seus assessores ouviriam várias vezes. Não apresse o que importa. As coisas mais importantes chegam no tempo certo. Uma noite, em uma consulta a portas fechadas com seu círculo íntimo, o Papa fez uma pausa no meio de um briefing. Ele levantou os olhos e disse: "A Igreja não precisa de outro governante, ela precisa de um pastor, e eu já conheço um." Em Davao, um jovem seminarista chamado Paulo escrevia em seu diário, sozinho em uma capela paroquial. Ele escreveu com mãos trêmulas: "Se ele tivesse se tornado Papa, eu estaria feliz. Mas agora estou ainda mais admirado por ele." Ele não se afastou. Não reclamou. Ele orou. E talvez seja aí que vejo sua maior força. Em todo o Filipinas e muito além, as manchetes desvaneceram. Novas políticas surgiram. Novas figuras assumiram o centro do palco. Mas, nos cantos silenciosos de igrejas e capelas, um nome permanecia. Não em protesto, mas em oração. Tagle. Não no centro, mas não esquecido. Ele não havia perdido nada. Ele se tornara algo completamente diferente. E nessa transformação silenciosa, o mundo ainda não vira o que estava começando. Mas o céu sim. Uma semana se passara desde que a fumaça branca subiu acima do Vaticano e o mundo conheceu o nome de seu novo Papa. Nesse tempo, Roma se acalmara. Os repórteres se dispersaram. E a atenção se voltara para o novo pontificado. Mas, em uma pequena capela situada nos terrenos da Doma Sancta Mater, o cardeal Luiz Antônio Tagle permanecia no silêncio de seu quarto. Ele sentava-se na borda de sua cama, sua Bíblia ao lado dele, uma vela tremeluzindo, no canto, lançando sombras suaves na parede. A carta selada que ele havia escrito para si mesmo antes do conclave, para qualquer que fosse o resultado, ainda estava por abrir. Ele ainda não encontrara o momento certo. Talvez nunca o fizesse. A noite era profunda e silenciosa, o tipo de silêncio que parece uma resposta. Da janela, ele podia ver a distante cúpula de São Pedro. As luzes da basílica ainda brilhavam e os pátios abaixo zumbiam com o ritmo usual da vida da igreja. Mas dentro de seu quarto, a atmosfera parecia completamente diferente. Não havia decepção, nem amargura, apenas uma quietude santa. Seus ombros não estavam sobrecarregados pelo que poderia ter sido. Seu espírito não estava consumido pelo que nunca veio a acontecer. O mundo havia feito sua decisão, e agora era hora de voltar. Quando ele desembarcou de volta em Manila, não havia equipes de câmeras, nem microfones, nem buquês de flores. Ele caminhou para fora do avião, carregando sua própria bolsa, recusou a assistência de escoltas e fez a longa caminhada do portão de chegada até a saída, sozinho. O corredor principal do aeroporto parecia se estender por milhas, mas ele saudava os passos. Eles lhe davam espaço para respirar, para refletir, para orar. Lá fora, um pequeno grupo esperava. Não uma multidão, não uma recepção. Apenas algumas poucas caras familiares, algumas irmãs religiosas, um punhado de seminaristas e um menino que levantava uma placa feita à mão. "Bem-vindo de volta, cardeal. Ainda acreditamos." Tagle parou em frente ao menino, seu coração cheio. Ele se ajoelhou, sorriu gentilmente e sussurrou: "Obrigado." Galera, antes de mergulhar, comente esperança. Dê um like e se inscreva, porque o final vai te deixar sem palavras. Mas eu nunca realmente parti. Mais tarde naquela semana, ele foi convidado para falar na Catedral de Manila. O convite não tinha pressão, nenhuma insistência de que ele entregasse uma mensagem grandiosa.
Mas quando ele chegou à igreja, ela já estava cheia. As pessoas não tinham vindo por curiosidade, mas por amor. Elas haviam acompanhado sua jornada. Elas haviam orado através de seu silêncio. Elas tinham acreditado com todo o coração que ele seria escolhido. E agora estavam simplesmente gratas por vê-lo novamente. Ele subiu ao púlpito, não como um homem voltando de Roma com glória, mas como um servo voltando para casa. Ele não trazia um sermão preparado. Ele não precisava de um. Ele fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Não trouxe para casa um título, eu não tenho uma coroa, mas carrega suas orações. Carrego seu amor e talvez, apenas talvez, embora não tenha sido o escolhido, eu estava ainda chamado, não para o trono, mas para vocês, para este lugar, para este momento." A igreja estava silenciada. Então um som, soluços suaves dos bancos. Uma por uma, as pessoas enxugavam os olhos. Uma mulher na primeira fila pressionava suas mãos contra o peito. Um padre sacerdote, por trás do altar, abaixava a cabeça. Quando a missa terminava, o clero o abraçava. Freiras irmãs aproximavam-se dele com reverência silenciosa. Uma irmã tocava sua manga e perguntava: "Cardeal, doeu?" Tagle sorrira. "Sim", dizia ele, "mas porque Deus nunca me deixou, e isso é o que mais importa." De volta em Roma, o Papa Leão Leopoldo XIV iniciava seu pontificado com a mesma restituição espiritual que caracterizara toda a sua vida. Ele não era homem de reformas abruptas ou discursos radicais. Ele entendia que os movimentos mais profundos na igreja vinham frequentemente não de fanfarra, mas de discernimento. Quando perguntado sobre sua visão, ele frequentemente respondia com um mantra silencioso: "Não vamos nos apressar. As coisas mais importantes chegam a tempo." Na privacidade de suas reuniões, no entanto, ele começava a falar mais diretamente sobre o que a igreja precisava neste novo capítulo. "Não precisamos de um rei", ele disse uma vez durante uma reunião de cardeais sêniores. "Precisamos de um pastor, e eu sei quem é um deles." Esse comentário gerava murmúrios através da cúria. Alguns especulavam que ele se referia a um bispo da América Latina. Outros assumiam que ele falava de alguém completamente novo. Mas alguns poucos, particularmente aqueles que haviam observado o recente conclave de perto, entendiam. Ele estava falando de um pastor. Enquanto isso, em Davo, um jovem seminarista chamado Paulo sentava sozinho sentado, escrevendo à luz de velas. Ele seguiu cada desenvolvimento no conclave. Ele assistira ao vivo streaming, dissera fervorosas novenas, esperara e sonhava. Agora, refletindo sobre o resultado, ele escrevia em seu diário: "Se ele tivesse se tornado papa, eu teria celebrado. Mas agora que não o fez, eu o admiro ainda mais." Ele não perseguia a coroa. Ele carregava a cruz. Ele não falava do que havia perdido. Ele ficava, ele orava. E eu acho que é onde eu vejo sua maior força. À medida que semanas se tornavam em meses, o nome de Tagle lentamente desvanecia das manchetes. Novas políticas emergiam de Roma, novas nomeações, novas controvérsias. A mídia encontrava outras histórias. Mas dentro das pequenas capelas de paróquias pobres, dentro das intenções sussurradas de rosários, seu nome permanecia. Ele não estava mais no centro, mas nunca estava muito longe. Na verdade, ele estava em todos os lugares. Nos corações dos fiéis, nas lágrimas dos esperançosos, nas orações silenciosas dos esquecidos. Ao amanhecer, ele levantava antes do sol. Às 5 horas da manhã, ele começava suas orações. Às 7 horas, ele assistia ou celebrava missa. Na maioria dos dias, ele simplesmente escutava, escolhendo não pregar, a menos que solicitado. Ao meio-dia, ele visitava os idosos, os enfermos,
os estudantes em paróquias distantes. Ele viajava sem comitiva, ele comia o que lhe era oferecido. À noite, ele retornava ao seu pequeno quarto em um seminário em Cavite, onde lia, orava e escrevia em silêncio. Ele não mantinha agenda, ele concedia entrevistas. Uma noite, enquanto sentado no pequeno jardim do seminário, olhando para as estrelas, um estudante o abordava. O seminarista era tímido, mas curioso. "Eminência", dizia ele, "se a igreja o chamasse novamente, o senhor diria sim?" Tagle olhava para o céu. "Nunca procurei por isso", disse ele, dizia. "Mas se o chamado viesse novamente, eu não diria não. Não porque eu quero isso, mas porque confio nele. Mas esta noite, minha missão é ouvir você. Então me diga, como você está, você?" Nesse momento, um homem que outrora quase se tornara papa era simplesmente um professor novamente, um companheiro, um pastor. Ele não precisava ouvir seu nome em fumaça do Vaticano. Ele não precisava de aplausos. Ele não precisavam de cerimônias, porque nos corações das pessoas ele ainda era visto, não como um candidato falhado, mas como um testemunho vivo, não como uma perda política, mas como uma vitória espiritual. Era de manhã cedo, em Intramuros. A brisa que passava pelos becos estreitos de Manila antiga carregava consigo o aroma de velas acesas e o som distante distinate de sinos da igreja. No silêncio, o cardeal Tagle caminhava lentamente, seu breviário na mão. Ele usava uma simples batina branca, nada de ornamentos, apenas o suficiente para mantê-lo aquecido no frio da manhã. Seu rosto trazia um sorriso suave, não largo ou visível de longe, mas calmo e em paz. Era o sorriso de um homem que fizera paz com o silêncio de Deus. Um mês havia passado desde o conclave, desde que ouvira o nome de outro lido em voz alta na Capela Sistina, mas em seu rosto não havia amargura. Não havia desapontamento em sua voz, nem traço de orgulho ferido por rejeição, e talvez por essa razão as pessoas começaram a notá-lo mais. Não da maneira que notavam celebridades ou líderes, mas da maneira que você nota uma brisa suave em um dia quente. Você não a procura, você a sente. Na Catedral de Manila, ele se tornara uma presença constante durante as horas do amanhecer. Ele não falava ao púlpito, não dava homilias, a menos que convidado. A maioria das manhãs, ele apenas sentava-se apenas no quarto banco de trás, olhos fechados em oração. Algumas freiras o saudavam suavemente. Algumas mulheres idosas acenavam para ele. Mas na maior parte, ele permanecia imóvel, quase invisível. Um dia, enquanto acendia velas perto do altar, um homem velho que trabalhava como voluntário sacristão se aproximava. "Eminência?" perguntava o homem gentilmente. "O senhor não deveria estar em Roma?" Tagle pausava, o fósforo queimando baixo entre seus dedos. Ele sorria e dizia: "Meu coração está aqui por agora, e o coração de Deus vive muitas vezes nas margens." O homem assentia, não compreendendo totalmente, mas profundamente comovido. Seus dias eram simples. Às 5 da manhã, ele orava. Às 7 horas, ele assistia ou celebrava missa, nunca insistindo em presidir. Ao meio-dia, ele estava na estrada, visitando os idosos, falando com seminaristas, ou passando por paróquias distantes que a maioria dos bispos nunca veria. Sua agenda era desconhecida para a maioria, suas viagens silenciosas. Às vezes, ele chegava de motocicleta, às vezes, em uma velha van, e uma vez, famosa, a pé, após caminhar por mais de 1 quilômetro, quando uma ponte estava quebrada. Suas noites eram reservadas para oração, leitura e reflexão no seminário em Cavite, onde ele havia fixado residência. Ele nunca pedira acomodações especiais. Seu quarto era pequeno, suas refeições humildes. Não havia comunicados à imprensa, nem atualizações, nem declarações públicas.
Mas dentro das paredes do seminário, perguntas começavam a surgir. O que Deus estava preparando para ele? O que significava o silêncio? No jardim silencioso do seminário, sob o céu estrelado, Tagle permanecia por horas, às vezes sozinho, às vezes com jovens sacerdotes em formação. Ele ouvia mais do que falava, mas quando falava, a sala silenciava. Uma noite, após uma pausa, particularmente longa pausa, ele murmurava uma prece ao céu estrelado. Senhor, por que me fez parar? Há algo que eu preciso ainda aprender? Estou eu perdendo algo? Ou estás me preparando para um passo que ainda não posso ver? Então vinha um chamado de Roma. Eminência, dizia uma voz familiar do outro lado da linha. Era o Monsenhor Rafael, o conselheiro confiado do Papa Leão XIV. O Santo Padre ainda não se moveu, ele permanece silencioso, há muita especulação. Tagle ouvia curioso, mas não ansioso. Silencioso, ecoava ele, não em dúvida, mas em entendimento. Sim, confirmava Rafael, como se estivesse esperando. Tagle sorria levemente. É assim que Deus também trabalha. Ele não fala sempre em voz alta, mas nunca para. Enquanto isso, os rumores em Roma começavam a se agitar novamente. Alguns insiders afirmavam que Tagle perdera seu momento. Outros eram menos gentis, acusando-o de não ter instinto político, chamando-o de esquecido. Mas a meio caminho do mundo, em Tondo, uma jovem garota chamada Joy compartilhava uma história com seus colegas que inspiraria muitos corações. Vi o cardeal Tagle no mercado, dizia ela, olhos brilhando. Ele comprava pão, depois levava para a casa de uma senhora idosa. Ninguém tirava fotos, mas para mim era um milagre. Era liderança sem barulho, presença sem poder, amor sem condição. Em Roma, o Papa Leão XIV mantinha seu próprio silêncio. Sua escrivaninha permanecia desimpedida. Não havia grandes reformas, nem comunicados à imprensa, nem novas nomeações na cúria, apenas cartas diárias de bispos, missionários e fiéis de lugares que a maioria nunca ouvira. Uma carta vinha de uma paróquia remota em Mianmar. Somos desconhecidos em Roma, dizia. Mas no último ano, o cardeal Tagle nos visitou. Em suas palavras, lembramos que importávamos. O Papa lia a carta e orava em silêncio. Um nome retornava aos seus pensamentos. Não porque era alto, mas porque era real. Mais tarde, naquela noite, durante uma chuva constante sobre Roma, o cardeal Bergamini, um diplomata de alto escalão do Vaticano, visitava o Papa. Sua Santidade e, dizia ele, o mundo está esperando. Quem liderará a evangelização? O Papa virava para a janela, observando as gotas de chuva correndo pelo vidro. Ainda não, dizia ele. Há tempo para o que é forçado, e há tempo para o que é amadurecido pela graça. De volta nas Filipinas, Tagle estava caminhando para uma igreja próxima, quando um pequeno menino puxava sua manga por sua manga. O senhor é realmente o cardeal Tagle? Perguntava o menino. Sou eu, respondia gentilmente. Pensei que cardeais tinham guarda-costas. Tagle ria. Meu guarda-costas é São Pedro. Proteja protegendo, Pedro. Sim, sorria Tagle. Porque ele foi o primeiro a negar o Senhor, e ainda assim, Jesus o escolheu para liderar. É isso o que a graça parece. Nesses encontros, as pessoas sentem. A notícia de que o Papa Leão XIV confiou ao cardeal Luiz Antônio Tagle uma nova missão pastoral no coração da igreja ressoou como um trovão suave em minha alma. Não foi o anúncio de um título grandioso, nem uma cerimônia cheia de pompa, mas a simplicidade dessa escolha que me tocou profundamente. Tagle, um homem cuja vida é marcada pela humildade, pela escuta e pelo amor silencioso, nos ensina que o verdadeiro chamado não vem do aplauso do mundo, mas do sussurro de Deus.
Sua trajetória, desde quase se tornar papa até aceitar uma missão sem nomeações formais, reflete uma fé que não busca holofotes, mas a vontade divina. Como brasileiro, sinto essa história ecoar em nossa cultura vibrante, onde o coração fala mais alto que as aparências e onde a fé se manifesta nas pequenas ações do dia a dia. A escolha de Tagle pelo Papa Leão XIV não é apenas uma decisão da Igreja. É um convite para cada um de nós refletir sobre nosso propósito e sobre como podemos viver com autenticidade em um mundo que valoriza tanto o barulho. O que mais me impressiona em Tagle é sua capacidade de permanecer fiel mesmo diante da decepção. Anos atrás, quando seu nome foi sussurrado nos corredores do Vaticano como um possível papa, ele não se deixou consumir pela expectativa. Quando outro foi escolhido, ele não se afastou, não reclamou, mas voltou para Manila, para os becos de Tondo, para as capelas humildes, onde continuou a servir sem esperar reconhecimento. Isso me faz pensar em quantas vezes, na correria da vida, buscamos validação externa, um like nas redes sociais, uma promoção no trabalho, um elogio dos outros, e esquecemos que o verdadeiro valor está em sermos fiéis ao que acreditamos. No Brasil, onde a alegria e a resiliência caminham juntas, a história de Tagle nos lembra que a fé é como o samba. Não precisa de palco para ser verdadeira. Basta ter ritmo no coração. Outro ponto que me marcou foi o silêncio de Tagle. Em um mundo onde todos querem gritar para serem ouvidos, ele escolhe ouvir. Ele senta com os pobres, caminha com os esquecidos, reza com os que sofrem. E nesse silêncio, sua presença fala mais alto que qualquer discurso. Isso me desafia a repensar como eu me comunico no dia a dia. Quantas vezes falo sem ouvir? Quantas vezes quero impor minha opinião sem entender o outro? No Brasil, onde a conversa é uma arte e a comunidade é o coração da nossa cultura, Tagle nos ensina que ouvir é um ato de amor. Ele nos mostra que para liderar, não precisamos de títulos, mas de um coração aberto. Essa lição é prática? Posso aplicá-la na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, sendo mais presente, mais atento, mais humano. A missão de Tagle também me inspira a abraçar o chamado que Deus coloca em minha vida, mesmo que ele venha sem fanfarra. O Papa Leão XIV não deu a Tagle um cargo com nome, mas uma missão com propósito: reacender o espírito missionário nos cantos esquecidos do mundo. Isso me faz refletir sobre os pequenos chamados que recebo todos os dias. Ajudar um colega, perdoar alguém, sorrir para um estranho. No Brasil, onde a solidariedade é parte do nosso DNA, essas ações simples são como sementes que transformam comunidades. Tagle nos ensina que não precisamos esperar por grandes momentos para fazer a diferença. Podemos começar agora, onde estamos, com o que temos. Por fim, a história de Tagle me ensina sobre paciência e confiança. Ele esperou no silêncio, confiando que Deus tinha um plano, mesmo quando o mundo parecia tê-lo esquecido. Como brasileiro, sei que a vida nem sempre segue o ritmo que queremos. Às vezes, enfrentamos desafios, atrasos, sonhos que parecem distantes, mas Tagle nos mostra que o tempo de Deus é perfeito. Ele nos convida a confiar, a continuar caminhando, a acreditar que cada passo, por menor que seja, nos aproxima do propósito que Deus sonhou para nós. Essa confiança é o que nos sustenta, como a fé que nos une nas procissões, nas festas de padroeiros, nas orações em família. Aplicar essas lições na minha vida significa viver com mais humildade, ouvir com mais atenção, abraçar os pequenos chamados do dia a dia e confiar no tempo de Deus. Significa ser como Tagle, um testemunho vivo de que o amor e a fé podem transformar o mundo, não com barulho, mas com silêncio,
não com poder, mas com presença, que possamos, como ele, responder sim ao chamado de Deus, mesmo quando ele vem sem aplausos, e fazer da nossa vida uma missão de esperança. Galera, se essa história do Cardeal Tagle tocou seu coração como tocou o meu, deixe um nos comentários e compartilhe com quem precisa de uma dose de inspiração. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Vamos juntos viver essa missão de fé e amor? Conta aí nos comentários qual lição você leva para a sua vida hoje.